A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Hoje nós vamos ter um vídeo um pouco diferente dos que a gente já tem feito e vai ser um vídeo de resenha. Eu vou comentar um pouquinho sobre esse livro que eu acabei de ler. É um livro do Max Lucado e o nome é 6 Horas de uma Sexta-feira. Vou te contar um pouquinho sobre a história desse livro comigo. Eu ganhei ele já tem uns anos, quando eu fui fazer uma ministração em uma igreja. E aí eu olhei pra ele, não sei porquê, não li, guardei, deixei ele quieto ali. E aí o que acontece? Nessa quarentena que nós estamos, né? Eu estava aqui arrumando meus livros, dando uma olhadinha, bati o olho nele e pensei, por que não? E fui assim com uma intenção muito despretensiosa, mas quando eu comecei a ler, esse livro me edificou tanto, me marcou tanto, que eu, meu Deus, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu até, cadê? Perdi. Ah não, tá aqui dentro. Eu fiz um resumo desse livro para eu deixar dentro e talvez seja um costume que eu passe a ter em relação aos meus livros, porque às vezes eu leio assim, marcando, tal, e aí eu quero, sei lá, lembrar o que eu senti em relação a esse livro, que Deus falou comigo em relação a esse livro e tal, e aí eu fiz esse resumo, talvez eu passe a fazer isso daqui em diante. E como eu disse antes, eu gosto de marcar os meus livros, então ó, dá pra ver? Meus livros são todos marcados e comentados também. Então, às vezes eu escrevo, uau, que lindo, ou que forte. E eu escrevo nos meus livros. Então, é uma forma de eu me conectar com a leitura que eu tô fazendo e também comigo mesma, quando eu for ler de novo, entendeu? E aí, quando eu ler de novo, eu marco de novo e gosto de fazer anotaçõezinhas. Então, esse é o livro 6 Horas de uma Sexta-feira, vai falar sobre a crucificação de Jesus. E eu gosto muito dos livros do Max Lucado, eu tenho alguns, né, se esse vídeo der certo, eu vou fazer outros de outros livros que eu gosto muito. Eu gosto da linguagem, a forma como Max Lucado, ele desenvolve um tema, então ele tem um tema, ele tem um assunto, e a forma como ele desenvolve trazendo histórias cotidianas, histórias que a gente olha às vezes e pensa, poxa, onde que ele quer chegar? O que ele quer falar? E depois a gente vai entendendo, e é uma leitura muito fluida, muito fácil de entender. Então eu gosto muito, indico muito esse autor cristão, Max Lucado, porque os livros dele são edificantes verdadeiramente. E ó, marco mesmo o livro, ó, organizo, faço várias anotações. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, Joyce, mas de que fala o livro? O livro ele começa falando de tempestades. E nós sabemos que na nossa vida, sim, nós estamos sujeitos a tempestades. E ele usa um termo que são pontos de ancoragem. Então, na nossa vida, nós temos uma série de tempestades e para nos proteger, digamos assim, nos resguardar das tempestades da vida, nós temos 3 pontos de ancoragem, 3 grandes pontos de ancoragem da cruz, como o autor ele coloca. E aí eu fiz umas anotações, eu vou ler aqui para vocês. Talvez seja trechos também do livro e tal, então entre aspas. Por vezes somos apanhados por tempestades. O tempo está ameaçador. O nível da água sobe e pode-se ver as árvores começando a curvar-se. Talvez os ventos já tenham transformado num vendaval e você mal esteja conseguindo manter-se vivo. Ventos que arrancam nossas esperanças pelas raízes. Ondas que sugam nossa alegria para o mar. Enchentes que penetram por baixo das portas das nossas vidas e cobrem as paredes do nosso coração. Então aqui ele está falando, né, são trechos do livro, estão falando de tempestades que acontecem na nossa vida, mas para essas tempestades nós temos 3 pontos de ancoragem. Ele cita 3 tempestades que todos nós temos na nossa vida. Quais são essas 3 tempestades? Eu espero que isso não fique confuso, essas partes, tá? 3 tempestades. Primeira tempestade, futilidade. Segunda tempestade, fracasso. Terceira tempestade, o fim. Para cada tempestade dessas que ele cita 3 pontos de ancoragem. Então, para a tempestade da futilidade, o ponto de ancoragem é: minha vida não é inútil. Para a tempestade 2, que é o fracasso, ele cita: meus fracassos não são fatais. E para o terceiro, fim,
que é a terceira tempestade, ele cita o terceiro ponto de ancoragem, que é minha morte não é o fim. Aí você pode estar se perguntando, tá, Joyce, mas o que são pontos de ancoragem? Segundo o autor no livro, entre aspas, são rochas firmes, profundamente submersas num alicerce sólido. Sua única esperança é ancorar fundo. Você não precisa enfrentar essas tempestades sozinho. Cada ponto de ancoragem foi implantado firmemente em um alicerce rochoso 2000 anos atrás por um carpinteiro, o Cristo, num único dia. O monte chamado Caveira é o granito cravado de estacas, às quais você pode se ancorar. Deus cravou por terra 3 pontos de ancoragem sólidos o bastante para suportar qualquer furacão. Então aqui ele está falando de Jesus. Quando ele morre na cruz, ele crava 3 pontos de ancoragem que podem nos firmar e nos segurar diante das tempestades que nós vamos passar. Então, quais são esses pontos de ancoragem? Minha vida não é inútil. A nossa vida não é inútil, não é em vão. Nós temos um propósito e o Senhor ele está no controle. O segundo ponto de ancoragem: meus fracassos não são fatais. Não é que ele me ama pelo que eu faço. Ele me ama por quem sou. Eu sou dele. Então, o segundo ponto de ancoragem. Qual o terceiro ponto de ancoragem que o autor ele cita? Minha morte não é o fim. Ele venceu a morte e quando eu morrer, estarei com ele para sempre. Esse livro é dividido na primeira parte, que é a introdução, que são os prenúncios de um furacão. Então é como se fosse uma introdução que ele coloca, explicando sobre tempestades e uma tempestade até que aconteceu na vida dele real, oficial. E aí depois entram nos 3 blocos, digamos assim, as 3 partes do livro, que são os 3 pontos de ancoragem. Então cada parte vai falar sobre um ponto de ancoragem. Então qual é o primeiro? Minha vida não é inútil. Vai falar, ele cita personagens bíblicos. O segundo ponto de ancoragem, meus fracassos. Às vezes eu quero falar rápido, eu me embolo. Meus fracassos não são fatais. É o segundo ponto de ancoragem, é o segundo bloco do livro, digamos assim, bloco. E a terceira parte é minha morte não é o fim. E quando eu fui ler esse livro, foi muito engraçado, porque eu não comecei pelo começo. Eu comecei pelo final, então eu comecei pela última parte. Eu comecei pelo último bloco, que é o terceiro ponto de ancoragem. A minha morte não é o fim, que fala de esperança, fala daquilo que o Senhor ele tem preparado para nós no porvir, na vida que virá, naquilo que ainda não vemos, mas cremos e temos fé que o Senhor ele vai guardar para nós. Esse livro aqui é uma versão pocket, né? Ele é bem fininho assim, ó, dá para carregar na bolsa. E esse livro ele fala muito, 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 muito ao meu coração. E eu até pensei em tirar um trecho do livro para ler para vocês, apesar que essas partezinhas aqui são algumas partes que eu tirei explicando, mas talvez se eu tirar uma parte da história fique meio, porque a forma como ele costura a história, você tem que entender o contexto do que ele tá querendo dizer, para você, talvez, e já aconteceu comigo, eu tá lendo o livro. Aí eu tô lendo. Aí tô lendo esse capítulo e ele começa contando uma história de algo que aparentemente não tem nada a ver. Aí eu só vou entender no final, às vezes na última frase é que eu vou entender do que ele tá falando. Aí no último momento eu... Oh, meu Deus, entendi. Então, esse livro fala sobre esses 3 pontos em que nós precisamos nos agarrar. Esse livro aqui também que eu tenho aqui, eu não sei se é todos ou só nessa versão, mas ele tem, quando termina... Tem um guia de estudos. Dá pra ver? Focando. Um guia de estudos. E aí ele vai comentar um pouco, vai trazer umas perguntas, umas coisas para aprofundar um pouquinho em relação às âncoras. E esse livro é muito, muito bom. Muito bom, ó. Aqui, ó. Minhas marcaçõezinhas. E eu te indico muito, muito, muito esse livro, porque faz com que a gente relembre da morte e da ressurreição de Jesus Cristo e do que ele passou por mim e por você. Nós
não tínhamos direito, nós éramos e somos pecadores, mas Jesus, ele tomou o nosso lugar e morreu, morte de cruz, naquela cruz tão pesada e tão cruel, e ele recebeu os açoites e ele se entregou por nós. E esse livro, ele fala sobre isso, né? Até que atrás está escrito aqui, ó, um negocinho que eu vou ler para vocês. A morte de Jesus na cruz mostra que a nossa vida não é inútil. Nossos fracassos não são definitivos. E a nossa morte, ela não representa o fim. Então são esses 3 pontos de ancoragem que Jesus, ele cravou, né, na cruz. E Deus enviando seu Filho. A nossa vida não é inútil. Nós temos um propósito aqui na Terra. E quando a gente falha, quando a gente fracassa, não é definitivo não. É temporário. E até disso a gente pode tirar uma lição. E quando a gente morrer, não vai ser o fim. Apenas o começo. A morte, ela é apenas uma transição para o porvir, para a eternidade com o Senhor Jesus. Então a nossa morte não é o fim. Então, 3 pontos de ancoragem para 3 tempestades que nós passamos. A tempestade da futilidade, a tempestade do fracasso e a tempestade do fim. Eu espero que você tenha sido edificado através desse vídeo. Eu não sei muito bem fazer resenha em vídeo. E eu espero que você tenha gostado. E comenta aqui embaixo que livro você está lendo. E eu quero saber que tipo de livro você gosta de ler. O que você está lendo, o que Deus está falando com você nesse momento. E eu já peço também para você curtir. Deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo e vamos fazer, né, que essa mensagem ela seja propagada. E que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.